Jerusalém fervia como um caldeirão prestes a transbordar. As ruas estreitas estavam lotadas de peregrinos que vinham de longe para celebrar a Páscoa, mas havia algo diferente no ar. Não era apenas a agitação típica das festividades. Havia rumores, sussurros abafados que corriam de boca em boca, carregados de medo e expectativa. Os líderes religiosos estavam inquietos, reunidos em segredo, enquanto a presença das tropas romanas se fazia mais visível, patrulhando as entradas e monitorando cada movimento. A tensão era palpável, uma mistura perigosa de fé, política e descontentamento. Entre o povo, falava-se de um homem. Jesus de Nazaré, o pregador que atraía multidões com suas palavras de esperança e atos extraordinários. Alguns o chamavam de profeta, outros, de Messias, mas para os líderes religiosos, ele era uma ameaça. Sua mensagem desafiava as tradições, expunha a hipocrisia e conquistava os corações de muitos. No entanto, para o Sinédrio, sua popularidade crescente não era apenas um problema religioso, mas também político. Qualquer desordem causada por suas ações poderia trazer a ira de Roma, e isso era um risco que eles não estavam dispostos a correr. Enquanto isso, os cidadãos da cidade viviam em uma espécie de expectativa silenciosa. Cada olhar carregava perguntas não ditas. Quem era esse homem? Ele era realmente o Messias prometido ou apenas mais um agitador que acabaria derrotado? E, acima de tudo, o que seria feito dele? As respostas pareciam depender de forças maiores, de decisões tomadas em quartos fechados, longe da vista do povo. No entanto, a verdade era que cada alma na cidade estava, de alguma forma, envolvida no que estava por vir. Nas sombras do templo, os líderes religiosos planejavam. Havia discordâncias, vozes exaltadas, mas uma coisa era clara: Jesus precisava ser detido. Seu julgamento não era apenas inevitável, era necessário, ou assim eles acreditavam. Entre as paredes do Sinédrio, questões sobre justiça, poder e tradição se chocavam em debates acalorados, enquanto a cidade, sem saber, aguardava o início de um evento que mudaria para sempre o curso da história. Nas profundezas do templo, onde o público comum não tinha acesso, os membros do Sinédrio se reuniram em um salão escuro e imponente. A sala era iluminada apenas pela luz vacilante das lamparinas a óleo, lançando sombras dançantes nas paredes de pedra. O ambiente estava carregado de tensão. Anás, o patriarca que ainda exercia forte influência apesar de não ser mais o sumo sacerdote, ocupava seu lugar de destaque. Ao seu lado estava Caifás, seu genro e atual sumo sacerdote, com um semblante rígido e olhos frios que examinavam cada um dos presentes. Não podemos ignorar mais esse homem, começou Caifás, a voz cortante e firme. Ele tem desafiado nossa autoridade publicamente, atraído multidões e até causado agitação no templo. Se não agirmos, ele nos destruirá. E não apenas a nós, mas ao nosso povo, a nossa aliança com Roma. Eles não hesitarão em punir a todos nós. Alguns assentiram, outros cruzaram os braços em silêncio. Havia uma tensão latente, um conflito entre aqueles que acreditavam que Jesus era apenas mais um agitador passageiro e aqueles que viam nele um perigo real e imediato. A reunião tornou-se um campo de batalha de palavras. Alguns membros do Sinédrio, embora cautelosos, argumentavam que deveriam proceder com cuidado. Se condenarmos um homem sem provas concretas, poderemos perder a confiança do povo. Isso não nos enfraqueceria ainda mais, questionou um dos anciãos. Mas Anás ergueu a mão, silenciando os murmúrios. Sua voz grave e calculista ecoou pela sala: esse homem já ultrapassou os limites. Ele não respeita a lei e desafia nossa autoridade em nome de um falso messianismo. Não podemos esperar que ele destrua tudo o que construímos. O ponto alto da discussão foi quando uma solução foi colocada sobre a mesa. Caifás, com um olhar sombrio, inclinou-se para a frente e disse, em tom calculado: é melhor que um homem morra pelo povo do que a nação inteira pereça. Suas palavras eram diretas, mas carregavam uma justificativa moral para o que era, no fundo, uma decisão de conveniência. Alguns hesitaram, mas a maioria foi lentamente cedendo, vencida pela lógica implacável e pela pressão política. Naquela noite, o plano tomou forma.
Jesus deveria ser capturado e levado a julgamento sob acusações que poderiam ser sustentadas diante de Roma, garantindo sua condenação. Mas a execução do plano exigiria cautela. Havia o risco de o povo se revoltar, especialmente porque muitos o consideravam um profeta. Foi então que a figura de Judas Iscariote surgiu como a peça que faltava no quebra-cabeça, mas isso ainda era um segredo para a maioria. A reunião terminou com um peso no ar, uma sensação de que algo irreversível havia sido iniciado. Enquanto os membros do Sinédrio deixavam a sala, um a um, havia em seus rostos a mistura de determinação e dúvida. Nas profundezas de seus corações, mesmo os mais convictos não podiam evitar uma pergunta silenciosa: estavam realmente protegendo sua fé e sua nação, ou simplesmente preservando seu próprio poder? Enquanto as decisões eram tomadas no Sinédrio, em outro canto de Jerusalém, Jesus permanecia em silêncio. Sentado com seus discípulos no Monte das Oliveiras, ele observava a cidade que tanto amava, agora prestes a rejeitá-lo de forma definitiva. A luz do entardecer tingia os muros dourados de Jerusalém com tons quentes, mas o brilho nos olhos de Jesus refletia algo mais profundo, uma mistura de tristeza e compaixão. Ele sabia o que estava por vir. Nada ali era surpresa para ele. Os discípulos, por outro lado, estavam inquietos. Ainda não compreendiam totalmente a gravidade dos acontecimentos que se aproximavam. Pedro, sempre impulsivo, sentou-se ao lado de Jesus e quebrou o silêncio. Senhor, como podemos protegê-lo? Se precisarmos lutar, lutaremos. Não permitiremos que ninguém lhe faça mal. Suas palavras carregavam fervor, mas também uma incompreensão do que realmente estava em jogo. Jesus, com um olhar firme e amoroso, respondeu: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. A frase deixou todos atônitos, mas ninguém teve coragem de questioná-lo. Naquela noite, os olhos de Jesus percorriam os rostos de seus discípulos, cada um carregando dúvidas, temores e esperanças. Ele sabia que logo seriam dispersos como ovelhas sem pastor. Mesmo assim, em sua serenidade, não havia acusação ou desespero. Apenas a certeza de que tudo aconteceria conforme o plano divino. Sua missão estava prestes a alcançar o momento mais doloroso, mas também o mais glorioso. De volta à cidade, o nome de Jesus ecoava nos corredores sombrios do Sinédrio e nas conversas sussurradas do povo. Alguns ainda o viam como uma luz em tempos de trevas, outros como uma ameaça à ordem estabelecida. Mas, para ele, o peso da cruz já começava a se fazer sentir. Cada olhar, cada gesto, cada palavra naquele momento carregava significado eterno. O olhar de Jesus não era apenas de aceitação. Era um chamado silencioso. Um convite para que todos, líderes religiosos, discípulos, a multidão, e até mesmo os soldados romanos, olhassem para dentro de si mesmos. Suas palavras poderiam ser mal interpretadas, mas seu olhar, profundo e penetrante, dizia o que palavras não podiam expressar: eu vim para redimir. Mesmo vocês que estão contra mim, mesmo aqueles que me entregarão. Com o passar das horas, a noite desceu sobre Jerusalém. O silêncio que acompanhava Jesus era quase palpável, um contraste direto com a agitação da cidade. Ele sabia que o tempo havia chegado. E enquanto a lua iluminava suavemente o Monte das Oliveiras, aquele olhar que parecia enxergar a eternidade estava pronto para enfrentar a maior injustiça da história humana, transformando-a, paradoxalmente, no maior ato de graça. No Sinédrio, o ar parecia carregado, quase sufocante, enquanto os líderes religiosos discutiam com fervor. O nome de Jesus não saía de suas bocas, e cada argumento lançado à mesa carregava um tom de urgência e tensão. Anás, o ancião de autoridade indiscutível, abriu a sessão com palavras firmes: não podemos mais ignorar esse homem. Ele desrespeitou nossas leis, blasfemou contra Deus e agora ameaça tudo o que construímos. Caifás, seu genro e sumo sacerdote em exercício, se levantou para reforçar as palavras do sogro. Ele atrai multidões. Com sua influência crescente, não será apenas o templo que estará em risco, mas toda a nossa nação. Roma não nos perdoará por tamanha desordem. Seus olhos percorriam a sala, buscando a aprovação silenciosa dos presentes. Mas havia uma divisão clara entre os membros do conselho.
Alguns compartilhavam da indignação de Anás e Caifás, enquanto outros, mais cautelosos, temiam tomar uma decisão precipitada. Ele é apenas um pregador, retrucou um dos anciãos, com um semblante calmo, mas desafiador. Quantos já vieram antes dele, clamando ser o Messias? Eles desapareceram com o tempo. Por que este seria diferente? Sua voz era de razão, mas não de convicção. E se ele for o Messias que esperamos? A pergunta pairou no ar por um instante, provocando olhares desconfiados e algumas vozes abafadas. A resposta de Caifás foi rápida, quase cortante. Se permitirmos que continue, todos perderemos. É melhor que um homem morra pelo povo do que toda a nação pereça. Suas palavras soaram como um veredito, uma justificativa que disfarçava a gravidade do que estavam decidindo. A sala mergulhou em um misto de silêncio e murmúrios. Para alguns, o argumento era lógico, para outros, uma traição aos próprios princípios. Entre as vozes que se erguiam, um detalhe emergiu: como garantir que Jesus fosse condenado sem causar uma revolta popular? O povo, embora dividido, enxergava Jesus como um profeta, um mestre que curava e pregava o reino de Deus. Qualquer erro estratégico poderia gerar um tumulto, colocando não apenas os sacerdotes, mas todo o sinédrio, sob o escrutínio de Roma. Foi então que surgiu uma ideia que uniu as facções mais hesitantes: uma traição interna. Se alguém próximo a Jesus entregasse informações que pudessem incriminá-lo, o processo seria mais fácil. A menção de Judas Iscariotes foi feita quase como um sussurro, mas sua sombra logo pairou sobre a sala. Ele poderia ser convencido? Seria a peça que faltava para consolidar o plano? Quando a reunião chegou ao fim, as decisões tomadas foram como pedras lançadas em um lago calmo, criando ondas que se espalhariam muito além do que podiam imaginar. Para Anás e Caifás, era o início do fim de um problema. Mas, para a história, era o começo do maior ato de redenção já registrado. Enquanto os líderes religiosos discutiam suas estratégias no Sinédrio, a sombra de Roma pairava sobre cada decisão. Jerusalém, sob o domínio do poderoso império, era constantemente monitorada. O governador Pôncio Pilatos, um homem conhecido por sua frieza e calculismo, tinha um objetivo claro: manter a ordem. Qualquer sinal de insurreição poderia resultar em represálias severas de seus superiores e uma instabilidade que colocaria sua posição em risco. Pilatos observava os eventos de longe, mas não com desinteresse. Ele sabia que Jesus havia se tornado uma figura central nas discussões e tumultos que se espalhavam pela cidade. Sua esposa, Cláudia Prócula, havia comentado sobre sonhos perturbadores que tivera envolvendo aquele homem, mas Pilatos não era do tipo que se deixava levar por superstições. Para ele, tudo se resumia a uma questão de controle: como evitar que essa situação se transformasse em uma crise política. No entanto, os líderes religiosos sabiam manipular a situação a seu favor. Durante um encontro com os representantes romanos, Anás e Caifás apresentaram Jesus como uma ameaça não apenas ao templo, mas ao próprio César. Esse homem afirma ser o rei dos judeus, disseram, escolhendo cuidadosamente as palavras que poderiam despertar o interesse de Pilatos. A acusação de insurreição era a chave para envolvê-lo no julgamento, pois Roma não tolerava qualquer rivalidade ao título de rei, mesmo que apenas simbólica. Pilatos, embora cético, percebeu que o caso era delicado. Se ignorasse as preocupações do Sinédrio, poderia alienar os líderes religiosos, fundamentais para manter a estabilidade na região. Por outro lado, condenar Jesus sem provas claras poderia gerar uma revolta entre o povo, o que Roma também não toleraria. A tensão era evidente em cada decisão, e a figura de Jesus tornava-se cada vez mais central em uma disputa que misturava política, religião e interesses pessoais. Os soldados romanos, sempre presentes nas ruas movimentadas de Jerusalém, notaram o aumento da agitação. Informações sobre Jesus, suas palavras e seus seguidores eram constantemente reportadas. Entre os oficiais, o nome de Jesus começava a ser mencionado com frequência, ora com desdém, ora com curiosidade. Quem é esse homem que fala com tanta autoridade? Alguns perguntavam, enquanto outros se preparavam para cumprir ordens, caso fosse necessário agir. Pilatos, por sua vez, começou a perceber que seria impossível manter-se neutro.
O caso de Jesus já não era apenas uma questão religiosa, era um teste de sua habilidade como governador. Ele precisava decidir entre ceder à pressão do Sinédrio ou tomar uma posição que poderia enfurecer tanto os líderes judeus quanto o próprio povo. Para Pilatos, a balança pendia para um lado, preservar sua autoridade e manter a ordem, custasse o que custasse. O julgamento de Jesus começou com uma atmosfera pesada no Sinédrio. Os membros estavam em suas posições, e Anás e Caifás, firmes em seus assentos, observavam atentamente cada movimento. Para garantir uma condenação, trouxeram várias testemunhas, cada uma instruída a apresentar acusações contra Jesus. No entanto, o que deveria ser um processo organizado logo se tornou um espetáculo caótico de contradições e mentiras. A primeira testemunha, um homem de semblante nervoso, declarou que Jesus havia dito que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Ele desrespeitou a casa de Deus, clamou, apontando para Jesus com uma mistura de medo e audácia. Contudo, logo outra testemunha, chamada a confirmar a acusação, trouxe uma versão diferente. Ele falou sobre um templo, mas parecia estar se referindo a algo mais, não ao edifício. As declarações começaram a divergir, gerando murmúrios inquietos na sala. Mais testemunhas foram chamadas, cada uma apresentando acusações que variavam de blasfêmia à insurreição. No entanto, nenhuma delas conseguiu alinhar seus relatos de forma consistente. O Sinédrio, acostumado a processos rígidos, viu sua credibilidade sendo desafiada naquele instante. Alguns membros, até mesmo entre os que eram a favor da condenação, começaram a questionar a validade do julgamento. Como podemos proceder sem provas claras? Sussurrou um dos anciãos, mas sua preocupação foi rapidamente silenciada por um olhar frio de Caifás. Enquanto as testemunhas se contradiziam, Jesus permaneceu em silêncio. Ele não levantava a voz para se defender, nem reagia às acusações. Seu olhar sereno cruzava ocasionalmente com o de seus acusadores, como se os desafiando a confrontarem suas próprias consciências. Esse silêncio começou a incomodar profundamente os membros do Sinédrio. Para eles, era uma afronta, mas também uma estratégia que os desarmava. Anás, irritado, levantou-se de repente e gritou: "Por que você não responde? O que tem a dizer sobre essas acusações?" Mas Jesus permaneceu em silêncio. Caifás, então, viu a oportunidade de tomar controle da situação. Com voz firme, perguntou diretamente: "Eu te conjuro pelo Deus vivo, diga-nos se você é o Cristo, o Filho de Deus." A sala ficou em silêncio absoluto. Era a pergunta que todos esperavam ouvir, mas também aquela que poderia selar o destino de Jesus. Jesus finalmente falou. Suas palavras foram simples, mas poderosas: "Tu o disseste. E eu vos digo que vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu." Sua resposta ecoou pela sala como um trovão. Caifás, fingindo indignação, rasgou suas vestes e gritou: "Blasfêmia! Não precisamos de mais testemunhas. Vocês ouviram com seus próprios ouvidos." Os murmúrios se transformaram em gritos de condenação, enquanto a tensão atingia seu ápice. Apesar das declarações de Jesus, os membros do Sinédrio sabiam que precisavam de algo mais sólido para apresentarem a Pilatos. Sem uma acusação política clara, o governador romano poderia recusar o caso. Assim, em meio às contradições, começaram a moldar uma narrativa que apresentaria Jesus não apenas como um blasfemo, mas como um agitador que desafiava a autoridade de César. O caos no julgamento foi apenas o início. Cada palavra, cada acusação, e até mesmo o silêncio de Jesus, contribuíram para um evento que ecoaria pela eternidade. O Sinédrio, cego pelo orgulho e pela política, estava prestes a tomar uma decisão que mudaria o mundo, mas não da forma como eles imaginavam. Quando Jesus foi levado até Pilatos, a tensão em Jerusalém já havia alcançado seu pico. As ruas estavam agitadas, e rumores de um julgamento sem precedentes percorriam a cidade como fogo em palha seca. Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia, era um homem endurecido pela política e acostumado a tomar decisões cruéis para manter a ordem. No entanto, o caso de Jesus parecia ser diferente desde o início. Jesus foi apresentado como um criminoso perigoso, acusado de proclamar-se rei dos judeus, uma ofensa direta ao poder de César.
Anás e Caifás, estrategicamente, ajustaram suas acusações para apelar às preocupações romanas. Ele está incitando o povo contra Roma, disseram, suas vozes cheias de convicção. No entanto, Pilatos não parecia convencido. Ele olhou para Jesus, que permanecia em silêncio, com uma serenidade que desafiava a lógica. Era evidente que aquele homem não era como os outros que haviam passado por suas mãos. Pilatos conduziu um interrogatório direto. Você é o rei dos judeus? Ele perguntou. Jesus respondeu calmamente, meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus servos lutariam para impedir que eu fosse entregue aos judeus. Mas agora, meu reino não é daqui. As palavras de Jesus intrigaram Pilatos. Não havia hostilidade nelas, nem desespero. Era como se ele estivesse mais no controle da situação do que o próprio governador. O governador, relutante em tomar uma decisão, buscou alternativas para evitar condenar Jesus. Ele percebeu que as acusações eram movidas mais pela inveja e pelo medo dos líderes religiosos do que por qualquer crime real. Em uma tentativa de escapar da responsabilidade, enviou Jesus Herodes Antipas, o governante da Galileia, que estava em Jerusalém para as festividades. Mas Herodes, após zombar de Jesus e não encontrar motivo para condená-lo, o devolveu a Pilatos. A multidão, incitada pelos líderes religiosos, começou a exigir uma decisão. Pilatos viu-se preso entre sua consciência, que dizia que Jesus era inocente, e a pressão crescente do povo. Como último recurso, ele propôs libertar Jesus como parte da tradição da Páscoa, onde um prisioneiro era solto a pedido do povo. Mas os líderes religiosos manipularam a multidão para pedir a libertação de Barrabás, um notório criminoso, em vez de Jesus. Pilatos estava encurralado. Ele sabia que condenar um homem inocente seria injusto, mas temia que sua recusa desencadeasse um tumulto que Roma não toleraria. Ainda assim, tentou argumentar com a multidão, que mal fez este homem. Mas os gritos de "Crucifica-o! Crucifica-o!" abafaram suas palavras. Finalmente, em um ato que simbolizava sua impotência e tentativa de isentar-se da culpa, Pilatos pediu uma bacia de água e lavou as mãos diante da multidão. Estou inocente do sangue deste homem, declarou. Mas, no fundo, ele sabia que sua escolha tinha sido moldada mais pelo medo do que pela justiça. Pilatos autorizou a crucificação, mas a expressão em seu rosto traía um homem em conflito. Enquanto Jesus era levado para enfrentar o destino mais cruel, o governador romano permaneceu no silêncio de seu palácio, refletindo sobre a escolha que havia feito, uma decisão que ecoaria por toda a eternidade. Do lado de fora do palácio de Pilatos, a multidão se aglomerava, como um rio prestes a transbordar. O povo estava dividido entre a curiosidade e a fúria, alimentados pelos líderes religiosos que agitavam os ânimos com palavras calculadas. Ele é uma ameaça, diziam, enquanto apontavam para Jesus, que permanecia parado, sereno, em meio ao caos crescente. A estratégia do Sinédrio era clara: transformar a indignação de um grupo em um clamor coletivo por sangue. A acusação de que Jesus afirmara ser o rei dos judeus era repetida incessantemente, como um mantra que deveria justificar sua condenação. Alguns ali acreditavam na culpa de Jesus, enquanto outros apenas seguiam o movimento da multidão, temerosos de ir contra a opinião dominante. Pilatos, observando a cena da varanda de seu palácio, sentia o peso de cada grito. Ele havia tentado evitar a decisão de condenar Jesus, mas a pressão era esmagadora. O governador sabia que a multidão era uma força imprevisível e perigosa, especialmente durante a Páscoa, quando Jerusalém estava repleta de peregrinos de todas as partes. Qualquer sinal de revolta poderia chamar a atenção de Roma, colocando sua posição em risco. No meio do clamor, a figura de Barrabás surgiu como um divisor de águas. Pilatos, acreditando que o povo escolheria libertar Jesus em vez de um criminoso notório, apresentou a alternativa. Quem vocês querem que eu liberte? Jesus, chamado Cristo, ou Barrabás? Por um breve momento, o silêncio tomou conta da multidão, seguido por gritos isolados que logo se tornaram uníssonos: Barrabás! Solte Barrabás! O choque percorreu o rosto de Pilatos. Ele não esperava aquela resposta. E o que devo fazer com este Jesus, chamado Cristo? Perguntou, quase como um apelo.
Mas a resposta veio como um mugido: crucifica-o! Crucifica-o! Cada palavra parecia um golpe que empurrava Pilatos para um abismo moral. Ele olhou para Jesus, que permanecia imóvel, sem protestar, enquanto o caos ao seu redor aumentava. Entre a multidão, havia aqueles que se lembravam dos milagres de Jesus, de suas palavras de compaixão e esperança. Mas essas vozes eram sufocadas pelo grito ensurdecedor da maioria, alimentado pelo medo e pela manipulação. Até mesmo os que antes o seguiam estavam ausentes, escondidos nas sombras, temendo por suas próprias vidas. A pressão era insuportável. Pilatos sabia que estava perdendo o controle. O povo não queria justiça, queria sangue. E assim, com um gesto de resignação, ele entregou Jesus à vontade da multidão. Eu estou inocente deste sangue, declarou, lavando simbolicamente as mãos em frente ao povo. Mas suas palavras não dissiparam o peso da decisão. Enquanto Jesus era levado para ser crucificado, o rugido da multidão ecoava pelas ruas de Jerusalém. A mesma cidade que dias antes o havia recebido com palmas e aclamações agora clamava por sua morte. A pressão havia vencido, mas o custo seria incalculável, não apenas para Pilatos, mas para toda a humanidade. Enquanto a multidão nas ruas rugia por sangue e Pilatos finalmente cedia à pressão, dentro das câmaras do Sinédrio, o ambiente era marcado por uma estranha mistura de triunfo e inquietação. Anás e Caifás, que haviam liderado os esforços para condenar Jesus, estavam juntos, mas o silêncio entre eles era mais ensurdecedor do que qualquer grito vindo de fora. O plano havia dado certo, mas a vitória parecia amarga. Anás, com sua longa experiência e olhar calculista, observava Caifás, que caminhava de um lado para o outro. O jovem sumo sacerdote, embora confiante durante os debates, parecia agora perturbado. Fizemos o necessário, disse Anás, quebrando o silêncio. Ele era uma ameaça ao templo, à nossa posição e ao nosso povo. Não havia outra escolha. Caifás parou por um momento, respirou fundo e respondeu, quase como se estivesse se convencendo: sim, foi o certo. Se não o aguíssemos, Roma destruiria nossa nação. Mas, e se estivermos errados? E se ele realmente for quem diz ser? Suas palavras eram um sussurro, mas carregavam um peso que Anás não pôde ignorar. O que está feito, retrucou Anás, com firmeza. As consequências pertencem a Deus. Nós apenas protegemos o que nos foi confiado. No entanto, mesmo ele não conseguia afastar o desconforto que crescia em seu coração. O olhar de Jesus durante o julgamento continuava a assombrá-lo, não era um olhar de ódio ou medo, mas de compaixão e aceitação. Era como se Jesus soubesse que aquilo precisava acontecer. A divisão entre os dois líderes era evidente. Anás, pragmático e endurecido, via Jesus como uma ameaça política e religiosa que precisava ser eliminada a qualquer custo. Para ele, a crucificação era apenas um passo necessário para preservar o controle e a ordem. Caifás, por outro lado, embora compartilhasse da mesma visão prática, sentia o peso espiritual do que haviam feito. Ele se lembrava das Escrituras, das promessas do Messias, e algo dentro dele gritava que talvez tivessem cruzado uma linha que não deveria ser cruzada. Naquela noite, enquanto os gritos da multidão começavam a se dissipar e a escuridão envolvia Jerusalém, Anás e Caifás enfrentaram seus próprios conflitos internos. A decisão de condenar Jesus havia selado seus destinos, mas também os colocará diante de um espelho espiritual que refletia suas motivações e falhas. Eles haviam agido para proteger a lei, mas, ironicamente, violaram seus próprios princípios para alcançar seus objetivos. Apesar de sua união no plano para condenar Jesus, a noite revelou que, no fundo, Anás e Caifás estavam sozinhos em suas inquietações. E enquanto o Sinédrio se dispersava para descansar, os dois líderes ficaram com um pensamento comum: não importava o quanto justificassem suas ações, o peso do que haviam feito os acompanharia para sempre. Enquanto a noite envolvia Jerusalém, o peso dos eventos do dia começou a recair sobre todos os envolvidos. O julgamento e a condenação de Jesus não foram ações isoladas de uma única pessoa ou grupo. A culpa se espalhava como uma sombra coletiva, tocando os líderes religiosos, os seguidores de Jesus, os soldados romanos e até mesmo a multidão que clamou por sua crucificação. Cada um,
à sua maneira, contribuiu para o desfecho que se desenrolava. Os membros do Sinédrio, agora dispersos em suas casas, refletiam sobre os momentos decisivos do julgamento. Alguns justificavam suas ações, convencidos de que haviam protegido a nação e o templo. Outros, porém, sentiam a primeira pontada de dúvida, especialmente ao lembrar do olhar de Jesus, aquele olhar sereno, que parecia atravessar suas almas, como se já os tivesse perdoado antes mesmo de serem acusados. Na casa de Caifás, o sumo sacerdote tentava manter uma fachada de convicção. No entanto, seus pensamentos estavam agitados. Ele sabia que, embora a condenação de Jesus pudesse ser vista como um ato político necessário, algo mais profundo havia sido desencadeado. Seus sonhos naquela noite foram marcados por imagens de um templo em ruínas e uma voz que ecoava: "Eu reconstruirei em 3 dias." Entre a multidão que assistiu ao julgamento, os sentimentos eram variados. Havia aqueles que se orgulhavam de terem defendido sua fé contra o que consideravam um blasfemo. Outros, no entanto, começaram a questionar se haviam sido manipulados pelos líderes religiosos. Maria, uma mulher que ouviu as pregações de Jesus e viu seus milagres, voltou para casa com lágrimas nos olhos, incapaz de explicar por que havia permanecido em silêncio quando sua voz poderia ter defendido aquele que tantas vezes ofereceu esperança. Os soldados romanos que levaram Jesus para a crucificação também sentiam o impacto dos eventos. Para eles, Jesus não era mais um criminoso comum. Sua postura, suas palavras e até seu silêncio durante os golpes e insultos eram diferentes de qualquer outro prisioneiro. Um jovem centurião confidenciou a um colega: "Eu já levei muitos para a cruz, mas há algo nele que me faz sentir que estamos errados." Até mesmo Pilatos, que lavara as mãos em um gesto simbólico, não conseguiu se livrar do peso da responsabilidade. Sentado em seu palácio, ele relembrou o momento em que Jesus o olhou nos olhos e disse: "Você não teria autoridade sobre mim, se não fosse dada de cima." Essas palavras ecoavam em sua mente, confrontando-o com a ideia de que ele não era tão poderoso quanto pensava. A culpa coletiva não era apenas o peso de uma decisão judicial injusta, era o reflexo das falhas humanas, o medo, o orgulho, a ignorância e a manipulação. Cada pessoa envolvida tinha uma parte nessa história, e cada uma carregaria, consciente ou inconscientemente, o impacto de seus atos. No silêncio da noite, enquanto Jerusalém finalmente descansava, a cidade inteira parecia carregar um fardo invisível, aguardando o que ainda estava por vir. A multidão se reuniu em frente ao palácio de Pilatos na manhã seguinte, uma massa inquieta que parecia refletir a tensão acumulada nos últimos dias. Jesus, já marcado pelo peso dos eventos anteriores, foi trazido diante do povo. Ao seu lado, de forma quase teatral, estava Barrabás, um criminoso conhecido, condenado por assassinato e sedição contra o Império Romano. A cena era carregada de simbolismo, um homem inocente ao lado de um culpado. Pilatos, ainda relutante em condenar Jesus, viu naquela tradição da Páscoa a libertação de um prisioneiro a pedido do povo, uma saída para escapar da responsabilidade. Ele se levantou diante da multidão e, com um tom calculado, perguntou: "Quem vocês querem que eu liberte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo?" Sua intenção era clara: Jesus era um pregador pacífico, enquanto Barrabás era um notório criminoso. Para Pilatos, a escolha parecia óbvia. Mas o Sinédrio, presente entre a multidão, havia trabalhado nos bastidores para garantir que o resultado fosse diferente. Líderes religiosos se infiltraram entre o povo, sussurrando argumentos inflamados contra Jesus. Ele desrespeitou a lei, e ele blasfemou contra Deus, eram frases repetidas como um mantra, ecoando nos ouvidos de quem ainda estava indeciso. Aos poucos, o clamor por Barrabás começou a crescer. Pilatos, incrédulo, repetiu a pergunta, como se esperasse que o povo reconsiderasse: "Então, quem devo libertar para vocês?" O grito da multidão foi ensurdecedor: "Barrabás!" O governador, frustrado e visivelmente desconfortável, tentou mais uma vez: "E o que farei com Jesus, chamado Cristo?" A resposta veio como um rugido: "Crucifica-o! Crucifica-o!" A decisão parecia absurda. Um assassino, cujo nome carregava o peso de crimes reais, foi escolhido para ser libertado, enquanto Jesus, que curar enfermos e pregar o amor ao próximo, era condenado.
No entanto, aquela troca simbolizava algo muito maior do que um ato de injustiça humana. Sem que a maioria ali compreendesse, era um reflexo da missão de Jesus, o inocente carregando o fardo do culpado, para que este pudesse ser livre. Barrabás, surpreendido pela decisão, foi libertado. Ele desceu os degraus, sem dizer uma palavra, olhando de relance para Jesus, que permanecia imóvel, sereno. Em sua mente, talvez houvesse perguntas sem resposta. Por que ele, um homem tão claramente culpado, havia sido escolhido para viver em vez daquele que tantos chamavam de justo? Mas Barrabás não procurou entender. Ele apenas desapareceu na multidão. Enquanto Jesus era levado para o próximo capítulo de sua jornada, Pilatos lavava simbolicamente as mãos, declarando-se inocente daquele sangue. No entanto, todos ali sabiam que a escolha de libertar Barrabás e condenar Jesus havia sido moldada pelo medo, pela manipulação e, talvez, por um propósito muito maior do que qualquer um deles poderia compreender naquele momento. Jesus permaneceu diante de seus acusadores, silencioso, enquanto o caos fervilhava ao seu redor. As vozes do sinédrio se erguiam, acusando-o de blasfêmia e desrespeito à lei. Do lado de fora, o clamor da multidão, incitada pelos líderes religiosos, ecoava pelo tribunal romano. Pilatos, inquieto e visivelmente desconfortável, observava o prisioneiro que recusava se defender, como se o próprio silêncio fosse sua declaração final. A postura de Jesus era desconcertante. Outros prisioneiros, em sua situação, teriam clamado por misericórdia, chorado, ou até mesmo gritado em protesto contra a injustiça. Mas Jesus permanecia imóvel, com um semblante sereno, como alguém que enxergava além daquele momento. Seu silêncio parecia mais poderoso do que qualquer argumento, uma afirmação de sua identidade e propósito. Pilatos tentou uma última vez provocar uma reação. Você não vai responder? Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo ou crucificá-lo? A resposta de Jesus, embora breve, foi carregada de significado. Você não teria autoridade sobre mim, se ela não tivesse sido dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a você tem maior pecado. As palavras deixaram Pilatos ainda mais perturbado, pois elas não apenas questionavam sua posição, mas também apontavam para uma verdade que ele não podia ignorar. O silêncio de Jesus também incomodava profundamente os líderes religiosos. Para eles, aquilo não era apenas um desafio, mas uma afronta à sua autoridade. Anás e Caifás esperavam que Jesus implorasse, que demonstrasse fraqueza, mas ele não o fez. Em vez disso, seu silêncio parecia julgar a eles, expondo as motivações egoístas e corruptas por trás de suas ações. Cada segundo de quietude era um espelho que refletia suas falhas e hipocrisias. A multidão, que antes o havia saudado como rei ao entrar em Jerusalém, agora gritava por sua crucificação, incapaz de entender a profundidade daquele momento. Alguns, no entanto, começaram a questionar: por que ele não se defende? Será que ele é realmente culpado? Mas essas dúvidas eram rapidamente abafadas pelos gritos inflamados dos líderes do Sinédrio. Para Pilatos, o julgamento tornou-se uma batalha não apenas entre justiça e política, mas entre sua consciência e a pressão externa. Ele sabia que Jesus era inocente, mas a força da multidão e a manipulação dos sacerdotes o estavam empurrando para uma decisão inevitável. Ao final, o governador cedeu, não porque acreditava na culpa de Jesus, mas porque temia as consequências de contrariar o povo. O julgamento terminou, mas o silêncio de Jesus ecoaria por gerações. Ele não precisava de palavras para declarar sua missão, pois estava prestes a demonstrá-la através do maior ato de amor já realizado. E assim, enquanto Pilatos lavava as mãos e a multidão gritava por sua crucificação, Jesus caminhava em direção ao destino que havia aceitado antes mesmo de ser julgado. A atmosfera em Jerusalém tornou-se insuportavelmente densa. A multidão que se aglomerava no pátio do palácio de Pilatos estava frenética, movida pela paixão e pela manipulação. Crucifica-o! Crucifica-o! Ecoava como um trovão, enchendo os ouvidos de todos os presentes. As palavras, repetidas incessantemente, transformaram-se em um mantra sombrio que parecia envolver até mesmo aqueles que não desejavam a morte de Jesus. Pilatos, ainda sentado em sua cadeira de julgamento, olhava para o tumulto com uma mistura de incredulidade e desespero.
Ele havia feito tudo ao seu alcance para evitar aquela decisão. Tentou apelar à razão, ofereceu a libertação de Jesus em troca de Barrabás e até mesmo lavou suas mãos diante do povo, simbolizando que não compartilhava da culpa daquele sangue. Mas o clamor do povo o sobrepujou. Sua autoridade, tão firmemente mantida ao longo de sua carreira, agora parecia frágil diante da força esmagadora da opinião pública. Entre os líderes do Sinédrio, havia uma satisfação sombria. Anás e Caifás observavam o desenrolar dos acontecimentos com uma confiança fria. Eles haviam orquestrado aquele momento, incitando o povo a exigir a crucificação. Suas palavras cuidadosamente escolhidas, sussurradas entre a multidão, foram a fagulha que transformou o povo em uma turba enfurecida. Para eles, o destino de Jesus já estava selado. Porém, nem todos ali compartilhavam da mesma convicção. Entre a multidão, alguns rostos estavam cheios de dúvida e arrependimento. Maria, a mãe de Jesus, estava presente, cercada por João e algumas mulheres que o seguiam. Suas lágrimas eram silenciosas, mas seu coração gritava ao ver seu filho, que nunca havia feito mal a ninguém, sendo entregue à morte. Outras pessoas que haviam sido tocadas por suas palavras e milagres também estavam ali, incapazes de compreender como aquele que havia curado e restaurado poderia agora ser condenado. Mesmo entre os que gritavam por sua crucificação, havia uma sensação de desconforto crescente. Muitos sequer sabiam por que estavam ali ou por que repetiam as palavras que lhes foram ensinadas. O poder da multidão havia os engolido, e a racionalidade havia sido substituída por uma fúria coletiva. Jesus, por outro lado, permaneceu calmo, enfrentando o clamor com a mesma serenidade que demonstrara durante todo o julgamento. Ele olhou para o povo, não com raiva, mas com uma compaixão que parecia inexplicável. Em seus olhos, havia uma aceitação que não era de resignação, mas de propósito. Ele sabia que aqueles gritos, tão dolorosos, faziam parte do plano que ele havia aceitado desde o início. Quando Pilatos finalmente deu sua ordem, a multidão explodiu em gritos de aprovação. Jesus foi entregue para ser crucificado, e a cidade, que antes o havia recebido como rei, agora o condenava como criminoso. Mas no meio do caos, enquanto os soldados o levavam embora, uma semente de transformação havia sido plantada. O clamor por crucificação não era o fim da história, era apenas o começo de um ato de amor que mudaria o mundo para sempre. Pilatos estava diante de um dilema que parecia impossível de resolver. Ele sabia que Jesus era inocente. Em seu coração, estava claro que as acusações trazidas pelo Sinédrio eram motivadas pela inveja e pelo medo da influência de Jesus sobre o povo. No entanto, o governador romano também sabia que sua posição estava em jogo. Uma decisão que desagradasse os líderes religiosos e a multidão poderia resultar em um motim que Roma não toleraria. Ao longo do julgamento, Pilatos tentou escapar da responsabilidade. Ele transferiu Jesus para Herodes Antipas, esperando que o governante da Galiléia lidasse com a situação, mas Herodes, após ridicularizar Jesus, o enviou de volta. Depois, sugeriu libertar Jesus como parte da tradição da Páscoa, mas foi surpreendido pelo grito da multidão pedindo Barrabás. Cada tentativa de adiar ou evitar uma decisão parecia fracassar, empurrando Pilatos cada vez mais para um beco sem saída. A tensão atingiu seu ápice quando Pilatos se viu frente a frente com a fúria da multidão. "Se você soltar este homem, não é amigo de César", gritou alguém do meio do povo, uma ameaça velada que tocou diretamente no ponto mais sensível do governador. Pilatos sabia que qualquer acusação de deslealdade a César poderia significar o fim de sua carreira, ou pior, sua própria vida. Jesus, por sua vez, permaneceu em silêncio, como se entendesse o conflito interno de Pilatos. Quando o governador o questionou, "De onde você vem?", Jesus não respondeu. Essa ausência de palavras, tão poderosa quanto as respostas que havia dado anteriormente, parecia intensificar a luta interna do governador. Pilatos, acostumado a dominar pela força e pela lógica, sentiu-se impotente diante daquele prisioneiro que exalava uma autoridade silenciosa. Finalmente, Pilatos tomou a decisão que mudaria para sempre sua vida e a história do mundo. Ele se levantou, pediu uma bacia de água e, diante da multidão, lavou simbolicamente as mãos. "Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês."
Mas, mesmo enquanto dizia essas palavras, ele sabia que nenhuma quantidade de água poderia limpar o peso daquela escolha. A ordem foi dada. Jesus seria crucificado. Enquanto os soldados levavam Jesus para ser flagelado, Pilatos permaneceu no pátio, observando a multidão se dispersar. A paz que ele esperava alcançar ao ceder à vontade do povo não veio. Em vez disso, um vazio profundo tomou conta de sua alma. O eco das palavras de Jesus, "Você não teria autoridade sobre mim, se ela não tivesse sido dada de cima", reverberava em sua mente, uma lembrança incômoda de que ele havia participado de algo muito maior do que compreendia. Pilatos voltou para o interior do palácio, mas a sombra daquela decisão o acompanharia pelo resto de sua vida. Ele havia escolhido preservar sua posição em vez de defender a verdade, mas no fundo, sabia que havia condenado o homem mais inocente que já julgara. E, embora tivesse lavado as mãos, seu coração permanecia manchado. Jesus, condenado à crucificação, foi entregue aos soldados romanos que se encarregaram de prepará-lo para sua execução. O primeiro ato foi a flagelação, um castigo brutal que arrancava a carne e deixava o corpo debilitado. A cada golpe, Jesus permanecia em silêncio, suportando a dor com uma serenidade que desconcertava até os soldados mais endurecidos. Entre risos e zombarias, colocaram sobre ele uma coroa de espinhos, pressionando-a contra sua cabeça, enquanto um manto púrpura era jogado sobre seus ombros. "Salve, Rei dos Judeus!", zombavam, sem entender o verdadeiro significado de suas palavras. Quando o castigo terminou, Jesus foi entregue para carregar sua própria cruz. A pesada viga de madeira foi colocada sobre seus ombros já feridos, e ele começou a caminhada pelo caminho conhecido como Via Dolorosa, rumo ao lugar chamado Gólgota, o local da crucificação. A estrada estava cheia de pessoas, algumas movidas pela curiosidade mórbida, outras consumidas pelo ódio e algumas, em lágrimas, devastadas pela dor de ver aquele que consideravam o Messias sendo tratado como um criminoso. A caminhada era lenta e extenuante. Jesus tropeçava sob o peso da cruz e da exaustão, mas continuava a avançar. Em um momento de extrema fraqueza, ele caiu, incapaz de continuar sem ajuda. Foi então que os soldados ordenaram a um homem da multidão, Simão de Cirene, que carregasse a cruz relutante no início. Simão logo percebeu que estava participando de algo muito maior do que ele podia compreender. Ao longo do caminho, havia aqueles que tentavam oferecer consolo a Jesus. Um grupo de mulheres chorava, lamentando o que estava acontecendo. Jesus, mesmo em meio à sua dor, voltou-se para elas e disse: "Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês mesmas e por seus filhos." Suas palavras, cheias de amor e advertência, eram um lembrete de que aquele momento não era apenas sobre ele, mas sobre toda a humanidade. Os passos finais até o Gólgota foram os mais difíceis. O vento soprava, levantando a poeira do caminho, enquanto a multidão se tornava cada vez mais barulhenta. O silêncio de Jesus contrastava com o caos ao seu redor. Cada movimento parecia carregar o peso do mundo, e, de fato, carregava. Quando finalmente chegaram ao Gólgota, o corpo de Jesus já estava à beira do colapso. Ele foi despido de suas vestes e colocado sobre a cruz. Os soldados pregaram suas mãos e pés à madeira, cada martelada reverberando como um som que ecoaria pela eternidade. A cruz foi levantada, e Jesus foi deixado ali, entre dois ladrões, enquanto o céu começava a escurecer. O caminho da cruz não foi apenas um trajeto físico, foi uma jornada espiritual que simbolizava a entrega total de Jesus por toda a humanidade. Cada passo, cada queda, cada palavra dita pelo caminho apontava para um propósito maior, um ato de amor e redenção que mudaria para sempre o curso da história. Enquanto Jesus estava pendurado na cruz, o silêncio do Gólgota parecia carregar um peso incomum. A multidão, que antes gritava e zombava, começou a diminuir. As vozes mais altas agora eram dos soldados, que dividiam suas vestes e jogavam dados para decidir quem ficaria com o manto. Porém, mesmo naquele cenário de brutalidade e injustiça, algo profundo começou a se revelar. Os que observavam não podiam ignorar a forma como Jesus enfrentava a crucificação. Enquanto outros condenados geralmente amaldiçoavam seus algozes ou clamavam por misericórdia, ele permanecia sereno. Suas palavras eram de amor, não de condenação. "Pai, perdoa-lhes,
pois não sabem o que fazem, disse, olhando para os soldados que o haviam pregado na cruz. Aquela frase ecoou não apenas nos corações daqueles que o ouviram, mas também no espírito de todos os presentes. Era como se o céu estivesse testemunhando um sacrifício incompreensível. Ao lado de Jesus, 2 ladrões também enfrentavam sua execução. Um deles, em meio à dor, uniu-se às zombarias da multidão: "Se você é o Cristo, salve a si mesmo e a nós." Mas o outro, em um ato de arrependimento, repreendeu seu companheiro: "Você não teme a Deus? Nós estamos recebendo o que merecemos, mas este homem não fez nada de errado." Voltando-se para Jesus, ele disse com uma voz fraca, mas sincera: "Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." E Jesus, com uma expressão de compaixão, respondeu: "Hoje mesmo você estará comigo no paraíso." A promessa, feita em meio ao sofrimento, demonstrava a profundidade de sua graça e perdão. Enquanto o tempo passava, o céu começou a escurecer de forma inexplicável, como se a própria criação estivesse lamentando o que acontecia. Das 12 horas às 3 da tarde, uma escuridão cobriu a terra, trazendo um silêncio ainda mais profundo sobre o evento. Para alguns, isso foi apenas uma coincidência, mas para outros, um sinal de que algo extraordinário estava acontecendo. Os líderes religiosos, que inicialmente se alegravam com a condenação, começaram a sentir um desconforto crescente, uma inquietação que não podiam explicar. Por fim, Jesus, com uma força que parecia vir de um lugar além do humano, exclamou: "Está consumado." Suas palavras foram ao mesmo tempo um encerramento e um começo, um ato final que selava seu propósito. Então, com uma última declaração: "Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito", ele inclinou a cabeça e entregou a vida. Nesse momento, a terra tremeu. O véu do templo, que separava o Santo dos Santos, foi rasgado de alto a baixo, um ato que simbolizava a abertura do caminho entre Deus e a humanidade. Aqueles que testemunharam o evento sentiram o impacto de algo muito maior do que eles podiam compreender. Um centurião romano, que havia observado tudo, declarou em voz alta: "Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus." A revelação espiritual do sacrifício de Jesus não estava apenas no ato físico de sua morte, mas no impacto profundo que teve sobre todos ao redor. Cada palavra, cada gesto, e até mesmo o silêncio carregavam uma mensagem: amor incondicional e redenção para toda a humanidade. Naquele momento, o Gólgota deixou de ser apenas um lugar de execução e tornou-se o palco de um evento que mudaria para sempre o relacionamento entre o céu e a terra. Quando Jesus inclinou a cabeça e entregou seu espírito, o Gólgota mergulhou em um silêncio que parecia pesar sobre todos os presentes. Era um silêncio diferente, carregado de significado, como se o próprio universo tivesse parado para reconhecer o sacrifício que acabará de acontecer. A multidão, antes barulhenta e agitada, agora estava quieta, tomada por uma mistura de choque, medo e uma sensação inexplicável de reverência. Os eventos sobrenaturais que acompanharam a morte de Jesus ecoavam na mente de todos. O véu do templo, rasgado de alto a baixo, deixou os líderes religiosos atordoados. Para eles, aquele ato era mais do que simbólico, era um sinal de que algo maior estava em movimento, algo que eles não podiam controlar. Anás e Caifás, que haviam arquitetado o julgamento, agora estavam tomados por um desconforto crescente. Suas convicções começaram a vacilar diante do que seus olhos testemunharam. Entre os soldados romanos, a inquietação também era evidente. Eles eram homens endurecidos pela guerra e pela rotina de execuções, mas a postura de Jesus, suas palavras de perdão e os sinais extraordinários os afetaram profundamente. Um centurião, que liderava o grupo, olhou para o corpo de Jesus e pronunciou uma frase que ressoaria por séculos: "Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus." Sua declaração, vinda de um estrangeiro incrédulo, destacou o impacto universal daquele momento. Enquanto isso, a multidão começou a se dispersar. Algumas pessoas retornaram para suas casas com a sensação de que algo irrevogável havia acontecido. Entre elas, estavam aqueles que participaram do clamor pela crucificação, agora confrontados pelo peso de suas ações. Outros, como Maria, a mãe de Jesus, e os discípulos que permaneceram, estavam consumidos pela dor e pela perda. Para eles, o silêncio não era apenas externo, mas interno, uma lacuna deixada pela ausência de aquele que era a razão de sua esperança.
Mesmo o ambiente parecia refletir o impacto daquele momento. A terra ainda tremia levemente, como se protestasse contra o que havia acontecido. O céu permanecia escuro, cobrindo Jerusalém com uma sombra que parecia estender-se sobre a própria alma da cidade. O silêncio não era apenas a ausência de som, era uma pausa profunda, um momento de reflexão que alcançava cada coração presente. Naquele silêncio, algo começou a se formar, uma semente de esperança, ainda que incompreendida. Para os que creram em Jesus, a morte parecia ser o fim, mas o vazio deixado por sua ausência era preenchido por uma expectativa sutil, quase imperceptível. Era como se o próprio silêncio estivesse sussurrando que aquele não era o capítulo final. O silêncio que ecoou no Gólgota não terminou ali. Ele se espalhou, tocando vidas, corações e gerações. Era um silêncio que falava mais alto do que qualquer palavra, um testemunho mudo do maior ato de amor que o mundo já conhecera. Os eventos que culminaram na crucificação de Jesus deixaram um rastro de impacto que reverberava em todas as direções, tocando profundamente cada pessoa envolvida. Em Jerusalém, o julgamento de Jesus não foi apenas um ato de injustiça, mas um divisor de águas que revelou verdades ocultas, desafiou convicções e plantou sementes de transformação que germinariam nos dias e anos seguintes. Para Anás e Caifás, o aparente triunfo de ter silenciado Jesus logo começou a se desfazer. O véu rasgado no templo, um símbolo sagrado de separação entre Deus e os homens, agora escancarava uma mensagem desconfortável: algo havia mudado. Entre os membros do Sinédrio, um desconforto silencioso tomou conta. Alguns começaram a questionar se haviam cometido um erro irreparável ao manipular o julgamento e incitar a multidão. Outros, embora relutantes, não puderam ignorar os sinais que acompanharam a morte de Jesus. Para os discípulos, a dor da perda era esmagadora. Eles haviam seguido Jesus com a esperança de que ele estabeleceria um reino na terra, mas agora estavam mergulhados na escuridão do luto e da dúvida. A dispersão dos seguidores foi uma consequência imediata, cada um lutando para encontrar sentido na tragédia que testemunharam. No entanto, mesmo em meio à confusão, havia aqueles que se apegavam às palavras de Jesus, lembrando-se de suas promessas e de suas advertências sobre o que estava por vir. Na casa de Pilatos, o eco do julgamento continuava a assombrar o governador. Sua decisão de condenar Jesus, mesmo reconhecendo sua inocência, pesava em sua consciência. A frase de Jesus, "Você não teria autoridade sobre mim, se ela não tivesse sido dada de cima", ressoava em sua mente, desafiando suas crenças sobre poder e autoridade. O gesto de lavar as mãos, tão público e simbólico, não conseguiu livrá-lo do sentimento de culpa que o acompanharia pelo resto de sua vida. A multidão, que antes clamava pela crucificação, começou a refletir sobre o que havia acontecido. Muitos retornaram para suas casas inquietos, carregando dúvidas sobre suas ações e sobre o verdadeiro significado de tudo que haviam testemunhado. Alguns lembraram-se das palavras de Jesus na cruz, suas declarações de perdão, suas promessas de esperança, e começaram a perceber que sua morte não era o fim, mas o início de algo maior. As consequências espirituais, embora ainda não plenamente compreendidas, começaram a se manifestar. Aqueles que estiveram no Gólgota naquele dia sabiam, mesmo que de forma inconsciente, que haviam presenciado algo que ultrapassava a compreensão humana. O silêncio que seguiu a morte de Jesus foi rapidamente preenchido por uma expectativa inexplicável, uma sensação de que a história ainda não estava concluída. O julgamento de Jesus havia abalado a política, a religião e a sociedade em Jerusalém. Mas, mais do que isso, havia aberto um caminho para a redenção e a transformação que impactaria não apenas aqueles que estavam presentes, mas também incontáveis gerações por vir. As consequências do julgamento ecoariam não apenas nos corredores do templo ou no palácio de Pilatos, mas nos corações de todos aqueles que buscassem entender o significado do maior sacrifício já realizado. O julgamento e a crucificação de Jesus trouxeram à tona uma das mais profundas lições sobre justiça e graça que a humanidade poderia testemunhar. Cada decisão, cada palavra e cada silêncio durante aqueles momentos revelaram os contrastes entre a fragilidade humana e a soberania divina. O que parecia ser uma tragédia permeada de injustiça tornou-se, paradoxalmente, a maior expressão de amor e redenção. No tribunal de Pilatos, a justiça humana mostrou sua limitação. As leis foram manipuladas, a verdade foi ignorada e um inocente foi condenado.
Pilatos, pressionado pelo medo de perder sua posição, cedeu à multidão, simbolizando como a justiça dos homens muitas vezes falha diante de interesses e pressões externas. Por outro lado, a postura de Jesus, que não se defendeu, mas aceitou sua condenação com serenidade, demonstrou uma justiça superior, aquela que não busca retribuição, mas restauração. A cruz, que deveria ser um símbolo de vergonha, tornou-se o maior emblema de graça. Naquele momento, Jesus não apenas enfrentou a injustiça, mas também a redimiu. Suas palavras, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, ecoaram como uma declaração de que a graça supera a falha humana. Ele escolheu perdoar aqueles que o acusaram, condenaram e o pregaram na cruz, mostrando que o amor é mais forte do que o ódio, e que a misericórdia é maior do que a vingança. Os ladrões crucificados ao lado de Jesus ilustraram ainda mais essa lição. Um deles, arrependido, recebeu a promessa de estar com Jesus no paraíso, demonstrando que a graça não depende de mérito, mas de arrependimento e fé. Aquele momento revelou que ninguém está além do alcance do perdão divino, independentemente de quão perdido ou culpado possa estar. Além disso, o rasgar do véu do templo, no momento em que Jesus entregou seu espírito, foi um ato carregado de significado espiritual. Ele representou a remoção da barreira entre Deus e a humanidade, oferecendo acesso direto ao Pai. A justiça de Deus foi satisfeita através do sacrifício de Jesus, mas a graça foi estendida a todos os que escolhessem aceitar esse presente. Para aqueles que estavam presentes naquele dia, a mensagem de Jesus era clara: a verdadeira justiça não busca condenar, mas salvar, e a verdadeira graça não apenas perdoa, mas transforma. A partir daquele momento, a cruz deixou de ser um símbolo de derrota e tornou-se um marco da nova aliança, um lembrete eterno de que a justiça de Deus é sempre acompanhada de sua graça. Enquanto refletimos sobre o julgamento de Jesus, somos desafiados a enxergar nossas próprias falhas e preconceitos. Assim como os líderes religiosos, Pilatos e a multidão, somos frequentemente tentados a agir por medo, orgulho ou autopreservação. Mas Jesus, através de seu exemplo, nos convida a um caminho diferente, um caminho onde a justiça divina e a graça infinita se encontram, trazendo esperança e redenção para todos. O julgamento e a crucificação de Jesus são mais do que eventos históricos ou religiosos, são um convite poderoso para refletirmos sobre nossas próprias vidas, escolhas e prioridades. A história não apenas revela a injustiça que ele enfrentou, mas também desafia cada um de nós a considerar como reagimos diante da verdade, do amor e da graça. Ao olhar para os líderes religiosos, vemos o perigo de colocar tradições, poder e status acima do propósito maior de servir a Deus. Anás e Caifás estavam tão focados em proteger suas posições que se tornaram cegos à mensagem de Jesus, o Messias que tanto aguardavam. Esse contraste nos leva a refletir: será que, em nossa busca por segurança e reconhecimento, também ignoramos o que Deus está nos mostrando? Pilatos, por outro lado, simboliza a luta interna entre fazer o que é certo e ceder à pressão. Seu ato de lavar as mãos é um reflexo da tendência humana de evitar a responsabilidade, mesmo quando sabemos qual é a decisão certa. Quantas vezes preferimos o caminho mais fácil, movidos pelo medo de consequências, em vez de nos posicionarmos pela verdade? A multidão nos convida a considerar a força da influência coletiva. Movida por manipulação e medo, ela clamou por sangue, sem entender totalmente o impacto de suas ações. Isso nos desafia a questionar: estamos permitindo que vozes externas moldem nossas decisões e opiniões, ou buscamos discernir a verdade por nós mesmos? E então, há Jesus. Em seu silêncio, ele nos ensina sobre força, humildade e entrega. Em suas palavras, ele nos mostra que o perdão é mais poderoso do que a vingança. Em sua morte, ele nos revela que o maior amor é aquele que se sacrifica pelos outros. Sua jornada nos desafia a refletir sobre o que significa viver uma vida de propósito e fé, mesmo diante da injustiça e do sofrimento. Por fim, o evento no Gólgota nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje: o que faremos com Jesus? Ignoraremos sua mensagem, como muitos fizeram naquele dia? Ou permitiremos que sua vida, morte e ressurreição transformem quem somos? Sua graça nos convida a uma decisão pessoal, uma escolha que define não apenas o presente, mas também a eternidade.
A cruz não é apenas um símbolo de dor e sacrifício, é uma declaração de amor e redenção. É um lembrete de que, mesmo nas maiores injustiças, Deus está trabalhando para trazer reconciliação e esperança. E assim, somos chamados a olhar para a cruz e a nos perguntar: como essa história transforma a minha vida? Este é o convite de Jesus, um chamado à reflexão, à entrega e à transformação. Um chamado que continua a ecoar, esperando pela nossa resposta. Se gostou do vídeo, continue nos acompanhando para mais conteúdo como esse. Não esqueça de deixar seu gostei, se inscreva e clique no sino para nos acompanhar.